A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a melhor editora e livraria evangélica do Brasil, onde você encontra materiais, livros, bíblias, comentários bíblicos e vários outros materiais, CDs, né, música, tudo você encontra ali. Então dá uma passadinha numa das lojas da nossa editora e livraria CPAD. Tem loja em todo o Brasil e você pode adquirir ali a nova Bíblia editada pela nossa CPAD, a Bíblia de Estudo Roma. Olha que coisa linda, que material. Ela é uma Bíblia de estudo maravilhosa. Vale a pena você ter na sua estante. Você que é estudante da Escola Bíblica Dominical, professor principalmente, todos nós precisamos ter materiais de qualidade para pesquisar, para estudar, para meditar. E quanto mais você tiver, melhor. Estamos estudando a lição de jovens do terceiro trimestre de 2022. O tema desse trimestre é Imitadores de Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, do dia 7 de agosto de 2022. Lembrando que se você perdeu alguma aula, alguma lição, clique aqui embaixo na playlist, assista às aulas anteriores. Não perca a linha mestra desse trimestre, o raciocínio que está sendo desenvolvido. É muito importante você não perder nenhuma aula da escola dominical. E é também muito importante você deixar aqui embaixo o seu gostei. Nós estamos na lição número 6. Se você voltou, é porque graças a Deus há qualidade de conteúdo, então você tem que deixar o seu gostei, não custa nada. Deixe também seu comentário, ele é muito importante, dê aí uma paz do Senhor, um glória a Deus, mas não se esqueça também de compartilhar com outras pessoas essa videoaula, para que essas pessoas também sejam abençoadas por Deus. Não é justo você guardar a bênção só para você. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e um outro e último pedido: incentive outras pessoas a se inscreverem também no canal. Se você tem vários aparelhos, smartphone na sua casa, notebook, se inscreva, faça com que cada um desses aparelhos seja uma inscrição no nosso canal. Isso vai nos ajudar bastante a levar mais longe o nosso canal aqui no YouTube, o canal do professor Álvaro Bruno. Abra então a sua revista, vamos acompanhar. O tema dessa lição 6 de jovens é: quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Nós já vimos na lição passada que quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Agora, quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. O texto principal está em Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Resumo da lição: a compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Jesus. Essa compreensão clara acerca do reino de Deus, ela é fundamental. Os objetivos dessa lição, essa lição número 6, é, primeiro, mostrar o que é o reino de Deus. Segundo, saber o que não é o reino de Deus, que é o oposto. E terceiro, compreender que precisamos viver de acordo com o reino de Deus. Então nós vamos olhar o que é o reino, o que não é, e nós
e o nosso compromisso de viver de acordo com o reino de Deus. O texto bíblico está em Lucas 17, do versículo 20 ao 25. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Na introdução, nós observamos o seguinte: quanto tempo e energia as pessoas perdem confundindo preferências pessoais com o reino de Deus. Muitos, erroneamente, não desejam mais congregar, quando nossa vocação é para servir a Cristo em uma igreja. Vamos refletir nessa lição, então, a respeito do que é o reino de Deus, quais são as suas características e a importância em nossas vidas como membros do corpo de Cristo. Então, nós vamos entender o que é o reino de Deus e o que isso tem a ver com igreja. Primeiro, o que é o reino de Deus? A simplicidade do evangelho do reino. O reino de Deus é uma experiência simples. Vejamos isso na Nova Almeida atualizada, em 1 Coríntios 2 e 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Então ele diz aqui que o reino de Deus é uma experiência simples, é uma experiência descomplicada. Vejamos isso em Mateus 10, verso 16. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, 10, 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tá? O reino de Deus é uma experiência simples, descomplicada, porém nunca simplória, franqueada a todas as filhas e filhos de Adão. Todos os seres humanos são convidados a participar do reino de Deus. Nas palavras de Jesus, o ingresso no reino está disponível a todos. João 7,37, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Olha o que o Mestre Jesus falou, do 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo,
que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então veja que o reino de Deus, o seu ingresso está disponível a todos. Jesus sempre fez da transmissão do Evangelho uma experiência acessível a todos, desde o mais erudito religioso até o mais iletrado pecador, pois os pressupostos para seguir a Jesus não são altas habilidades cognitivas, mas a humildade. Em Mateus 18:4, ele fala acerca da entrada no reino de Deus e quem vai entrar no reino de Deus. Olha só, Mateus 18:4, quem é que entra no reino de Deus? Olha o texto. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Tá? É aquele que se humilha, é aquele que é simples. A chave de entrada é a humildade. Número 2, tá? A simplicidade do evangelho. Número 1. Segundo, a miserável condição dos fariseus, aqueles hipócritas da época. Jesus estava diante dos religiosos da sua época, mas eles eram incapazes de percebê-lo, porque eles não eram humildes, conforme nós vimos no primeiro tópico. Aqueles indivíduos não conseguiam acreditar que o filho de um simples carpinteiro, Mateus 3,55, proveniente de Nazaré, pobre, poderia ser o Messias divino. Com todas as evidências e provas, eles não criam que Jesus era o Messias. Eles esperavam alguém de sucesso que desejasse o trono de César e não uma cruz de pecador. Então veja que na visão deles, Jesus, para ser o Messias, ele teria que tomar o poder de César. Por isso o mestre afirma em Lucas 17:20 que o reino aqui com letra maiúscula, não era produto de uma conjuntura político-humana. Ou seja, sua presença e efeitos não poderiam ser mensurados por critérios humanos, como, por exemplo, sucesso financeiro ou adesão popular. Mas, como é que eles seriam? Por princípios intangíveis como amor e misericórdia. Essas eram as moedas do reino de Deus. Os membros dos partidos religiosos da época de Jesus, eles trabalhavam hipocritamente. Eles se esforçavam para serem vistos como piedosos e santos, quando não passavam de profanos cegos por poder, surdos para o clamor do socorro da sociedade, incapazes de fazer qualquer bem às filhas e filhos de Deus. Então esses eram os religiosos da época de Jesus, os partidos políticos, fariseus, saduceus, os herodianos, eram pessoas, os escribas eram pessoas sem nenhuma misericórdia, vivendo uma falsa religião, tá? Eles eram os religiosos daquela época. Essa era a condição deles. Número 3, o agora e o porvir do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus no presente e o reino de Deus no futuro. Para os incrédulos, para aqueles que não creem, o reino de Deus é só uma promessa lançada ao vento. Para quem não crê, é só isso. Para os discípulos de Cristo, para nós, é uma realidade encarnada e já vivenciada hoje. Tá? O reino de Deus está dentro de nós. É uma realidade. Eu e você, nós fomos transformados por esse rei, esse Messias,
esse Salvador Jesus Cristo. Então o reino de Deus já está dentro de nós e nós já estamos vivenciando esse reino de Deus no presente. Já os fariseus, assim como os discípulos de Jesus, em determinado momento de suas jornadas, não tinham maturidade espiritual suficiente para perceber que a transformação prometida pelos profetas do Antigo Testamento não iniciaria com a mudança no governo, como a restauração política de Judá, mas com a libertação dos corações da opressão do inferno. Tá? Então, o reino de Deus, inicialmente, ele era espiritual. Veja João 14, 8 e 9. Olha o que Jesus, escrevendo aos discípulos, falando com os discípulos, olha as admoestações, né? João 14, 8 e 9, ele diz o seguinte, Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Então veja que a libertação dos corações passa pela presença de Jesus de Nazaré na nossa vida, na vida dos discípulos naquela ocasião, né? E na nossa vida hoje de maneira sobrenatural. O problema de muitos crentes carnais, não são crentes espirituais, são carnais, é exatamente este, como eles são afeitos às manifestações exteriores, eles querem coisas visíveis, eles não querem viver pela fé, eles querem ver, eles só manifestam sentir alguma coisa se eles veem alguma coisa com seus olhos carnais. Sua compreensão do reino também é refém de sinais materiais e só os santos veem o invisível, né? A vida do reino de Deus é uma jornada de fé. A fé, ela vê o invisível, mas ela não precisa ver concretização de nada de imediato. Pense, o reino de Deus é de quem? É dos humildes, dos simples. Ponto importante, que venhamos a desejar somente o reino. Tá? Nós fazemos parte do reino de Deus. Agora, vimos o que é o reino de Deus nesse primeiro tópico. Agora vamos ver o que não é o reino de Deus. Primeiro, não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. O reino de Deus, ele não é formado de opiniões pessoais. Vejamos, vivemos um tempo difícil, uma época de muitos desentendimentos, muitas divisões. Assim como nos dias atuais, Paulo enfrentou um conflito entre grupos intolerantes em Roma. Tem um passarinho cantando aqui. Grupos intolerantes em Roma. Nos capítulos 14 e 15 da carta aos Romanos, somos apresentados a um enorme alvoroço que se originou entre aqueles irmãos, discussões. O cerne de todo o problema era um debate a respeito da obrigatoriedade, da observância de prescrições dietéticas pelos cristãos não judeus. O que comer, o que não comer, né? Coisas relacionadas à alimentação misturada com religião. Parte da igreja cristã em Roma entendia que era necessário se abster de ingestão de carne por questões cerimoniais e culturais. Já para outra parcela daquela igreja local, tal renúncia não passava de um exagero cerimonial sem valor. Então veja que esses dois grupos, cada um pensava de um jeito.
Como mediador desse conflito, o apóstolo Paulo sintetiza a sua orientação no capítulo 15 de Romanos, versículo 2, não tomando partido de nenhum dos lados da disputa e lembrando que o dever de todos era se edificar mutuamente em amor e humildade. Então, o mais importante era amor e humildade na edificação do corpo de Cristo. E aí ele diz, Paulo não foi omisso, ele foi cristão, comedido, sábio e amoroso. Então, a admoestação de Paulo aos crentes na igreja de Roma, né, era ser comedido, era ser sábio e ser amoroso no trato com as diferentes opiniões. Tá? Então, não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. O reino de Deus não é o que eu acho ou o que você acha. O reino de Deus é aquilo que está registrado na santa e gloriosa palavra de Deus. Isso é o reino de Deus. Ah, mas eu não concordo com isso. Não importa, está escrito. Você concordando ou não, você precisa praticar. É isso que é o reino de Deus. Segundo, o que não é o reino de Deus? O reino de Deus, o reino não deve sofrer. Jamais torne imprescindível o que é supérfluo. O reino de Deus, ele tem a sua estrutura. Vejamos, para o apóstolo, aquela igreja estava enfrentando uma perigosa situação, a igreja de Roma. Não em virtude de uma questão alimentar. O problema não era a questão alimentar, mas pela terrível confusão entre aquilo que é essencial e o que é fútil, ou seja, aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Tá? Isso poderia ganhar proporções absurdas, como já havia sido discutido no concílio lá de Jerusalém, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, com o crescimento das igrejas cristãs e a rápida ampliação para outras culturas além da judaica. Então, os cristãos agora também eram gregos, eram romanos, eram de outras nacionalidades, não só mais apenas da nacionalidade judaica. Tá? Muito cedo a liderança apostólica, os apóstolos de Cristo, entenderam que era necessário os crentes se absterem das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Atos 15, 28 e 29. Tá? Vamos dar uma olhada? Eu vou ler na Bíblia Roma, a melhor Bíblia de estudo, né, publicada atualmente pela CPAD, a Livraria Evangélica do Povo de Deus, a editora e livraria mais completa do Brasil. É Atos dos Apóstolos 15, versículos 28 e 29. Estou lendo na Bíblia de Estudo Roma, diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, ou seja, o que era fundamental. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então aqui ele tem a instrução, a base, tá, de como deveria se fundamentar a igreja, as suas normativas. Paulo nada mais fez em Roma do que renovar entre aqueles irmãos as orientações basilares da boa convivência cristã. Olha a importância da convivência cristã. Outra coisa, da paciência, da misericórdia, da empatia. E aí ele termina dizendo: nossa missão é muito importante, não podemos perder tempo com provocações uns contra os outros, difamando os irmãos
e gerando ataques mútuos. Devemos fugir das polêmicas, das discussões, de brigas que não levam a lugar nenhum. Tá? Isso não é o reino de Deus. E por último, o que importa é o reino. Reino com letra maiúscula. Mas, por fim, o que é o reino? São todas as ações originadas no amor, que promove justiça, paz e alegria para a glória de Deus. Então, nunca abandone a alegria que vem do céu por momentos efêmeros de prazeres fugazes. Não devemos abrir mão do reino de Deus por causa, de pecados, de prazeres momentâneos que vão nos levar à perdição. Pense então, o reino acolhe as pessoas. Ponto importante, a unidade do reino é bem diferente da padronização dos homens. Há uma diferença gritante aqui sobre unidade e padronização. Vamos ao terceiro tópico, estamos caminhando para o final, vivendo o reino. Então nós vimos no início o que é o reino de Deus, vimos agora no tópico 2 o que não é o reino de Deus, e agora vamos vamos olhar como é viver esse reino, como se vive o reino no presente. Os superapóstolos e o império da morte. Superapóstolos aí, entre aspas. Paulo constatou um grave problema na igreja de Corinto, um pernicioso grupo de indivíduos rebeldes, insubmissos, que não obedeciam a ninguém, e arrogantes. Está lá em 2 Coríntios 11, 5 e 12 e 11. Aqueles a quem Paulo denomina ironicamente de superapóstolos, entre aspas. Estes estavam promovendo crises relacionais, atrapalhando os relacionamentos e contendas por poder entre aqueles irmãos. Tá? Para o apóstolo, esses embusteiros, que se anunciavam como verdadeiros representantes de Deus, nada mais eram do que falsificadores da palavra. Eles eram falsos apóstolos. Na atualidade, não é muito diferente. Há os que se acham fiéis à palavra de Deus, os quais vivem a semear contendas dentro da igreja de Cristo, que também são os falsos apóstolos, que estão só incentivando divisões, brigas entre os irmãos, contendas, são falsificadores da palavra de Deus. Número 2, o verdadeiro caráter do reino. Paulo, de uma forma eloquente, caracteriza o modo como devemos servir o reino. Como é que nós servimos ao reino de Deus? Nossos juízos acerca dos outros, nossas avaliações, devem ser carregadas da misericórdia de Cristo. Caso contrário, não passam de acusações covardes e injustas contra as filhas e filhos de Deus. Então, tudo que nós formos fazer tem que ser carregado da misericórdia, do amor de Deus no nosso coração. A vida no reino é de doação, de dedicação ao outro. Quem vive no egoísmo serve ao maligno, não serve ao Altíssimo. Então, o crente egoísta, ele pensa que é de Deus, mas ele é do maligno. É sempre importante, então, destacar que, na medida em que o apóstolo afirmava as qualidades intrínsecas do reino de Deus, ele estava em 1 Coríntios, capítulo 4, desmascarando o estilo de vida reprovável daqueles que, de modo arrogante, tentavam trazer confusão sobre os coríntios. Então, Paulo estava desmascarando os falsificadores da palavra, estava desmascarando aqueles que estavam com um estilo de vida reprovável e incentivando outras pessoas da igreja de Corinto,
a também viver essa vida reprovável. Por exemplo, o adultério, que hoje parece que tem se tornado uma coisa comum no meio do povo de Deus. Isso não é de Deus, isso não é normal, isso não está de acordo com a palavra. Mas há algumas lideranças que fecham os olhos para esta situação. E isso é um falsificante ou um falsificador do Evangelho de Cristo. Nós temos que conferir na Bíblia aquilo que estão nos ensinando. Terceiro e último tópico, o poder do reino. Então, o verdadeiro caráter do reino, que tem que estar de acordo com a palavra de Deus, e o poder do reino. Por fim, não menos importante, Paulo denuncia o caráter meramente retórico dos discursos daqueles crentes que estavam inchados. Eles se achavam, como diz o nosso pastor, a última Coca-Cola no deserto, né? Estavam inchados, se achavam os bambambãs da época, né? Não nos esqueçamos, aqui vem a aplicação. O cristianismo é uma experiência espiritual mediada pela palavra de Deus. Todavia, a encarnação do Verbo, que é Jesus de Nazaré, é um fundamento inamovível de nossa fé. A nossa base, a nossa pedra fundamental é Jesus Cristo de Nazaré. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente em todos os seus aspectos. Então, o convite para ser discípulo de Cristo aponta para uma vida na qual as palavras demonstram sua força e validade ao tocarem o mundo. Então, o Evangelho de Cristo, quando toca o mundo, quando toca a terra, ele ganha autenticidade, ele ganha validade. Então, o nosso Cristo não foi apenas um contador de histórias, um reprodutor de parábolas, né? Ele viveu tudo o que pregou e fez. Então, Jesus, ele não era um teórico, ele não pregava aos outros, não. Jesus, ele orava, Jesus, ele jejuava, Jesus, ele estudava a Torá, Jesus, ele frequentava a sinagoga, depois frequentava o templo. Então, ele era um praticante daquilo que ele ensinava. Assim que deve ser comigo e com você. Então, ele viveu tudo o que pregou e fez, de cada instante de sua vida, uma maneira de glorificar ao Pai e proclamar o reino. E nós, como cristãos, fomos convocados para essa missão evangelística, que segue os mesmos princípios que foram apresentados pelo nosso Salvador Jesus Cristo. A nossa pregação deve ser complementada com os sinais que foram apontados pelo próprio Cristo. Lá em Marcos 16, do 15 ao 18, ele fala sobre isso. Os sinais seguirão aos que creem. As palavras que portamos têm poder para mudar a realidade, para mudar o mundo aqui e agora. Portanto, o Evangelho, ele não é uma teoria, mas ele é um estilo de vida, é uma maneira de viver. É um caminho estreito que nos leva para os céus. Que Deus te abençoe e te guarde. Assim terminamos a lição número 6, 7 de agosto de 2022. Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se você não colocou, não sinalizou lá no começo. Compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. E não se esqueça de dar uma olhadinha na playlist. Assista às aulas anteriores, aprenda, capte a linha de raciocínio dessa lição, para você não ficar perdidinho. Se acaso algum ponto não ficou muito claro, assista de novo a aula com calma, dê um pause, preste bem atenção, se concentre e você vai entender. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.